Bem, meus queridos, o estudo da lição número 5 tem como título a Páscoa, celebrando a Páscoa do Senhor. A Páscoa se tornou um momento interessante na história do povo judeu e na história do mundo também, porque a vitória, ou seja, a história da Páscoa, na verdade, não terminou com um funeral, nem no Egito e nem no caso de Jesus. No Egito simbolizou libertação e na morte de Cristo simbolizou vitória através da ressurreição. Então, esses dois eventos se tornaram impressionantes e culminantes para o povo hebreu e para todo o mundo que acredita na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O verso áureo está no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 26 e 27. E acontecerá que quando os vossos filhos os perguntarem, que ritual é esse, a Páscoa? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas da morte. E o povo se inclinou e adorou a Deus. Esse é o verso áureo da semana, mostrando como a adoração a Deus traz disciplina para o ser humano, reconhecimento, gratidão e, sobretudo, adoração. O momento da libertação havia chegado. Diante de tudo que o povo já havia sofrido, os acontecimentos no Egito, a teimosia de Faraó desafiando a paciência divina e produzindo um caminho de morte e sofrimento para o seu povo. Os magos e encantadores disseram para Faraó, por que você não manda logo esse homem com esse povo embora? Você não está vendo que você está destruindo o Egito? Mesmo assim, Faraó foi teimoso, obstinado, e não ouviu os seus conselheiros. Então, na nona praga, a praga é dos 3 dias escuros. Deus estava dando 3 dias para Faraó repensar os seus conceitos. Ou ele aceitava Deus do céu como Criador, como dirigente do seu povo, e mandava o povo embora. Ou ele afrontava Deus e colheria as consequências. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas de que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Faraó estava conduzindo os seus súditos para o caminho da morte. Existe uma prisão, às bordas de um lago gelado chamado Germano, na França. Era uma prisão que acontecia coisas esquisitas ali, naquela prisão. De noite, muitas vezes, alguém chamava um dos prisioneiros e dizia, você quer sair daqui? O prisioneiro dizia, cara, que eu quero. Então tem uma rota de fuga para você. Então o prisioneiro acompanhava essa pessoa, esse suposto salvador, por um corredor escuro. Aí a pessoa dizia, agora é com você. Está vendo aquele corredor, aquela porta? Vai com tudo e desaparece. Nunca mais você vai voltar para cá. Então o prisioneiro corria com todas as suas forças e caía num vazio, dentro de um lago congelado. A morte era certa. Muitos morreram, tentando achar a liberdade. Era o verdadeiro corredor da morte. Faraó estava conduzindo o seu povo para o corredor da morte. Sabe a morte dos primogênitos que o faraó ele decretou para matar Moisés? Agora se voltava contra ele, contra os primogênitos do Egito. A 10ª praga estava prestes para acontecer. E o faraó, o que ele conseguiu foi criar um corredor da morte para os primogênitos do Egito. Inclusive, Faraó tinha um primogênito que deveria ocupar o trono no lugar dele. Mas ele fez uma escolha totalmente errada, principalmente ao dizer para Moisés, na 9ª praga, esta é a última vez que você vê o meu rosto, Moisés. Na próxima vez que você olhar para mim, você será um homem morto. O texto diz que Moisés saiu assim indignado da presença de Faraó e disse, você disse uma coisa certa, Faraó, eu nunca mais vou ver o seu rosto. E não viu mesmo. Moisés viu de longe quando os carros do faraó entraram no Mar Vermelho. Foi a última vez que Moisés avistou o faraó. Depois, morte certa. Moisés sabia que o faraó seria responsabilizado por todas as mortes e os estragos feitos na terra do Egito. A chuva de pedras de 50 quilos, chuva de saraiva, que acabou com tudo, matou animais, derrubou casa, acabou com o telhado, acabou com as plantações. Depois a praga dos gafanhotos. Tudo isso o faraó deveria ter visto como sendo o dedo de Deus. Os magos disseram, isso é o dedo de Deus. Você não está entendendo que isso é o dedo de Deus? Mas Faraó, ele se manteve obstinado. Ele endureceu o coração. Cada vez que Deus executava um sinal, ele endurecia o coração. 9 vezes o faraó enganou
o povo de Deus. 9 vezes ele enganou Moisés e Arão. Ele dizia, ora a Deus, por favor, para parar essa praga. Quando Moisés orava e a praga sumia, ele dizia, eu brinquei com vocês, não vou soltar ninguém. 9 vezes. Na 10ª vez, Deus não brincou. Nem deixou o faraó brincar. A coisa foi para valer. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 176, devido à teimosia do faraó, decidiu-se que a voz de Deus, em palavras de comando, exigiria que fossem os israelitas libertados da sua vida de escravidão para sempre. Faraó recusou e o Senhor puniu o reino, porque os governantes terrenos não assim permitia que, porque o governante terreno, que era Faraó, não permitia que o povo saísse para se tornar um reino onde Deus seria o seu soberano. Faraó estava impedindo, por trás disso estava a mão do diabo. Não queria deixar o povo sair. Por quê? Porque o povo de Israel iria se estabelecer em Canaã, se tornaria um povo forte, e desse povo nasceria Jesus Cristo. O diabo estava querendo colocar o dedo dele sujo, para impedir que essa nação se tornasse a nação onde Cristo haveria de nascer. Tudo havia, assim, estava planejado por Deus, mas o diabo quis interferir no plano divino. Faraó foi um exemplo estrondoso de insensatez e teimosia. Foi um homem, um governante que afrontou as ordens divinas de forma muito clara, contundente. Não quis fazer a vontade divina e se recusou muitas vezes a deixar o povo ir embora. E por causa disso, ele seria responsabilizado por todas as mortes e os estragos que haviam ocorrido no Egito por teimosia dele. Sabe quando Deus fala, "Sê tu uma bênção"? Isso quer dizer que nós abençoamos outras pessoas com a nossa vida, com a nossa influência. Ser tu uma bênção significa abençoa outras pessoas com a tua vida. O faraó poderia ser uma bênção se ele tivesse obedecido a Deus, mas foi uma verdadeira maldição para o povo do Egito. Ficou marcado para sempre. Escavações mostram que os estragos feitos nas 10 pragas ainda permanecem no Egito até hoje, em muitas situações. Deus nos abençoe. Possamos entender nessa semana que a Páscoa trouxe libertação para o povo de Israel e trouxe esperança para todos nós. Deus nos abençoe nessa semana. Fica com Deus.